Olá! Hoje em nosso programa vamos falar de um assunto que preocupa pais e professores, a violência nas escolas. No estado já são mais de 700 professores da rede pública afastados por problemas psicológicos e mentais, devido às ameaças e agressões de alunos indisciplinados. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo dois convidados, o professor de artes que dá aula na rede estadual Sidney Gomes e o recém-formado em matemática Robson Pereira. Olá, Sidney, tudo bem? Boa noite. Há quanto tempo você dá aula nas redes estaduais? Eu dou aula há mais ou menos 5 anos. Né? Dentro desses 5 anos, o primeiro foi estágio, metade do ano. Mas aí eu peguei diretamente a cadeira e estou há 5 anos no estado. Durante esse tempo que você dá aula, você já presenciou algum tipo de agressão contra professores ou com você mesmo já sofreu algum tipo de... Olha, comigo nunca aconteceu, né? Não foi o caso comigo, mas eu tenho um amigo que ele sofreu algumas ameaças, então destruíram o carro dele, riscaram todo o carro, furaram os 4 pneus. Né? Então isso aconteceu mais ou menos há uns 3 anos atrás, quando eu estava dando aula em Cariacica, lá mais no interior. Assim. Robson, você é inexperiente, ainda não deu aula nas salas de aula. Qual é a sua expectativa? Bom, as minhas expectativas são as das melhores, certo? Em relação à violência dentro da escola, com relação ao professor, acredito eu que esse não seria, na verdade, o motivo para me estar afastando em relação a dar aula, né, dentro da rede de ensino. Mas você vendo essa onda de violência contra os professores, te desanima? Não, na verdade, não me desanima não, porque todo professor ele tem que saber lidar com essas situações, certo? Há regras que nos amparam, a própria escola, ela propicia ao professor leis que amparam esse tipo de casos, certo? Sidney, qual é a sua relação com os seus alunos hoje? Olha, eu por ser um professor de artes, né, eu tenho uma boa relação com os alunos, porque geralmente é uma aula que eles gostam de fazer, né? Então, geralmente, esses professores que são mais atacados, nesse caso de violência, são professores que estão dia a dia com eles, né? Geralmente professores de português, matemática, que são algumas matérias que são mais limitadas e eles têm que fazer. Então, geralmente, o professor, às vezes, ele passa como se ele fosse um arrogante ou algum desses apelidos, né, que eles colocam. Mas, geralmente, na aula de artes é tudo tranquilo, porque é uma aula que eles gostam de fazer. No caso, seria, por exemplo, uma aula de matemática, igual o Robson, ele é recém-formado em matemática. Você acha, então, que essas matérias que os alunos gostam menos, os professores seriam mais agredidos por não gostar da aula? Com certeza. E vem da questão da educação de casa também, né? Então, nós, no nosso contexto do dia a dia, nós pegamos muitos alunos que são violentos, por natureza, né? Às vezes, são alunos que apanham do pai, apanham da mãe. E como que você faz para manter a atenção dos alunos no momento que você está dando aula? Olha, eu procuro sempre fazer um planejamento de acordo com a faixa etária deles, né? E com alguma coisa assim que está na mídia ou está mais na moda para eles poderem sentir-se à vontade na sala. Né? Eu trabalho em 2 escolas, então uma delas eu tenho a minha própria sala de artes. Então os alunos ficam mais à vontade, que lá eles podem ouvir música. Né? Então a minha aula, o contexto dela já é um contexto mais atual. Bom, Robson, como o professor Sidney falou, muitos alunos não gostam da matemática. Como você já tem algum método para você chamar a atenção dos alunos para a sua aula de matemática? Bom, como a matemática ela é tratada como bicho de 7 cabeças, certo, dentro da sala de aula, em relação aos alunos, eu poderia estar usando vários métodos que estimulassem a criatividade deles dentro da sala de aula, certo? Então, assim, o uso da tecnologia hoje nos proporciona vários métodos de trabalho.
Então, assim, o planejamento poderia ser, de certa forma, bastante, digamos que, eficaz, né? Então, assim, acredito eu que, para chamar a atenção dos alunos, a tecnologia, como eu falei, deveria ser um fator muito importante que contribui para o aprendizado dos alunos, certo? Você é muito jovem ainda, né? Você, vendo essa onda de violência, como você faria para, numa situação de alguma violência, sendo verbal ou física, como você reagiria? Bom, eu acho que o professor ele deve ter na verdade, o professor ele tem que ter uma calma, certo, em relação a esses tipos de situações, porque se cada aluno for agressivo com o professor, a cada momento que ele for contra-atacá-lo, certo, batendo de frente, essa não é uma das melhores situações que o professor deve encarar. Então, assim, o professor ele deve, na verdade, trazer o aluno para perto de si, certo? Nunca batendo de frente, mas sim trazendo ele para o seu lado. E você concorda com o professor Sidney que essa violência nas escolas é devido à educação dos pais em casa? Eu acredito que sim, porque, na verdade, existem vários fatores da sociedade que contribuem para a violência dentro da sala de aula, né? E no âmbito familiar pode ser um desses fatores que contribui para a violência do aluno versus professor dentro da sala de aula. A educação imposta pelos pais, né, ficam assim bastante a desejar. Bom, Robson, queria agradecer por você ter vindo. E você quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Sim, eu acredito que a sociedade em si, ela acredita em uma educação sólida e eficaz, certo? Eu acredito que se todas as pessoas contribuírem de alguma forma, a família, os professores, certo, com a educação, em relação aos alunos, penso eu que, de alguma forma, vai ajudar a educação, a sociedade, a conscientização, certo, do que os alunos pensam em relação à matemática, não só a matemática, mas outras matérias em si, né? Certo. Bom, Sidney, obrigado por ter vindo. Quer deixar também algum e-mail, falar alguma coisa para o pessoal de casa? Não, eu queria só alertar os pais para eles ficarem sempre atentos ao filho, né? Que dê mais atenção a eles em casa, que pergunte como foi o dia, porque às vezes o filho fica bem abandonado na escola, né? Então, que eles prestem mais atenção no que os filhos deles estão precisando. Obrigado e até a próxima.